Então vamos começar a nossa aula de ética e moral. Primeiramente eu quero que vocês sejam bem-vindos e bem-vindas, né? Não estamos presentes fisicamente, mas estamos presentes digitalmente. E acredito que nós vamos permanecer trabalhando por muito tempo desta maneira. Porque o quanto não encontrar uma vacina, porque as doenças virais elas são mais complicadas para tratamento. Então, geralmente elas são tratadas através de vacinas e não através de medicação, né? Então, por isso que isso está sendo um pouco mais demorado, porque as vacinas requer tempo, requer teste, requer ciência, né? E a ciência ela não faz mágica, ela sim faz teste, faz tudo para conseguir chegar até lá. E está relacionado totalmente à ética e à moral também, porque você não pode estar usando o ser humano como cobaia, simplesmente para tentar salvar vidas e vai tirando vidas através de teste. Você não pode infectar uma pessoa simplesmente porque você está com pressa para fazer. Então está relacionado à moral e à ética também. Tá? Então, professor Éder Araújo, né, de filosofia, vamos estar entendendo essa relação que existe entre ética e moral. É muito importante a gente estar pensando sobre isso, porque muitas vezes a gente acha que é a mesma coisa, a ética e a moral. E elas não são a mesma coisa. Distinção entre moral e ética. A moral, o que ela é? Ela é todos os seus costumes, toda a sua cultura, tudo aquilo que os seus pais, os seus antepassados passam para você e a sua sociedade atual está passando para você. Então são normas que você aprende a fazer, a respeitar, sem ser obrigado. Você simplesmente faz aquilo porque você foi criado obedecendo aquelas regras. Então não existe uma punição, não existe nada. Existe sim a sua consciência moral, que assim ela vai definir se o que você está fazendo é correto ou não. Porque muitas vezes você acaba tomando uma decisão simplesmente porque você está pensando no seu individualismo, porque aquilo vai ser o bem para você, mas não o bem social, não o bem familiar. Então isso já está relacionado a uma amoral, que é uma pessoa que não tem nenhuma moral. Não tem aquele negócio, você não tem moral? Então quando a pessoa fala isso, quer dizer o quê? Que você não tem uma consciência moral. É interessante nós estarmos pensando nessas coisas, porque isso é o nosso convívio do dia a dia. Esse é aquilo que a gente olha para o semelhante, olha para o seu colega na sala de aula, ou olha para a sua sociedade e fala, poxa vida, aquela pessoa é totalmente imoral, olha como que ele está agindo. Por quê? Porque isto está internalizado dentro de nós, isso está materializado no nosso cognitivo, no mundo inteligível. O que é o mundo inteligível? O nosso cognitivo. Não, nós nunca podemos esquecer entre o mundo inteligível e o mundo sensível. O mundo inteligível, o que é? A nossa consciência. O mundo sensível, o que é? O nosso sentimento, nossos prazeres, tudo aquilo que é palpável, que você pode fazer, a ciência pode fazer exames, pode fazer tudo e saber. Esse é o mundo sensível. O mundo inteligível é aquilo que você não consegue mensurar. Você sabe o quanto que uma pessoa ama, você sabe o quanto que uma pessoa está sentindo de dor, você sabe o quanto que uma pessoa está triste, você não consegue. Então, isso é muito importante a gente estar compreendendo. E agora, a ética estuda os diversos sistemas morais. Então, vamos tentar compreender isso para ficar mais claro um pouquinho. Quando você tem, vamos partir dentro da sua casa, quando você tem aquelas normas culturais que a sua família, o seu pai traz da sua geração, sua mãe traz da sua geração, e essas duas culturas vai construindo uma nova cultura. Nós chamamos isso de dialética. A cultura do seu pai é uma opinião, a cultura da sua mãe é uma outra opinião, que seria a tese, antitese. E constrói-se uma síntese de uma nova cultura. Mas nesses parâmetros, o que acontece?
toda a cultura do seu pai é para o bem, toda a cultura da sua mãe é para o bem, e constrói uma síntese para o bem. Mas essas duas culturas começam a discutir, mesmo que é o bem que a sua mãe acredita, mas o seu pai não concorda. E ele quer discutir uma nova maneira daquele bem. Isto é ética. Você, por sua vez, sabe das normas que o seu pai e sua mãe estão passando para você, que isso vai te levar ao bem. Mas você acredita também que você pode caminhar para o bem usando uma outra maneira. O que você está fazendo? Você está pegando a tese, a opinião do seu pai e da sua mãe, a sua antitese, a sua opinião e debatendo entre os dois para seguir um novo caminho, uma nova síntese, que também é para o bem. O que nós temos que deixar bem claro é que ética, ela sempre está cada vez caminhando para uma vida melhor, uma vida humana melhor, um caminho que se chega a um fim melhor. Nunca é alguma coisa, você não pode falar que se vai discutir ética e que essa ética vai prejudicar a humanidade. Isso não é ética, entendeu? Aí já seria algo como costumam se dizer, que a pessoa não tem ética. E aí, moral e direito. Compreender essa relação para ficar mais fácil no convívio social. Então a moral nós já entendemos que são valores construídos pela cultura, pela família, pelos antepassados e que você não tem preocupação em obedecer ela porque automaticamente você aprendeu de uma maneira informal. E você passa a viver aquilo, porque faz parte da sua vida e é os seus valores morais. Tá entendendo? Agora, o direito, ele já é vinculado de maneira diferente. A sociedade, na realidade, ela acaba determinando o que seria direito. Porque o que é direito familiar é uma coisa, o que é direito social, o que é direito para o Estado, o que é direito por um vínculo de comunidade são totalmente diferentes. Aí o que nós passamos? Nós costumamos falar que nós perdemos a nossa liberdade no direito, porque a gente tem que fazer aquilo que é de direito e não aquilo do que é moral. Consegue compreender? O que é moral são os seus valores de bem e de mal. O que é do direito também são os valores de bem e de mal, só que é de bem da sociedade e de mal do indivíduo. Porque quando você não faz esse caminho, você está fazendo o quê? Você está infringindo o bem da sociedade. Quando você está infringindo o bem da sociedade, o que vai acontecer com você? Você vai ter punição. Você pode pagar multa se for no trânsito, você pode ir para a cadeia se você tirar a vida de alguém. Então é essa relação que nós temos que entender. E que muitas pessoas, quando começam a conviver na sociedade, têm uma grande dificuldade. Em especial nós temos hoje no mundo dos jovens, né? Quantas pessoas, se você chega numa penitenciária hoje, a maioria das pessoas presas são jovens. Se você pegar 30, 40 anos atrás, a maioria das pessoas presas, o que era? Era pessoas bem adultas na realidade, se você parar para analisar. E você tinha um outro tipo de punição por outros motivos. Hoje você tem por motivos banais que começa basicamente pela droga e que leva a pessoa a sair de uma vida moral para uma vida imoral e que ele passa a desobedecer os direitos sociais e aí ele infringe a lei e ele acaba sendo preso simplesmente não por uma liberdade, por estar escravo de um desejo que nada mais é do que a droga. E ele não consegue mais controlar esse desejo. E a partir do momento que ele não controla mais um desejo, ele é escravo daquele desejo. Ele já está preso na sociedade. Ele simplesmente vai ser preso materialmente por não estar mais obedecendo, simplesmente porque não é ele mais que manda nele, mas sim o desejo que faz com que ele faça aquelas coisas que ele, para atender o seu desejo, mas não como um ser humano, como um sujeito. Ele só pode voltar a viver a sua moral,
ele só pode voltar a viver a sua ética se conseguir tratar ele e tirar ele daquela escravidão que é a droga. Por isso que isso é uma coisa que se discute muito no mundo hoje, porque existe dinheiro nas penitenciárias para tratamento das pessoas que usam droga. Até se fala que o usuário de droga, ele não vai preso. A partir desse momento que foi feita essa lei, o que passaram a fazer? As pessoas que transportam droga também usam, para ele poder falar que é usuário. Mas quando ele te pega com uma quantidade maior do que seu uso, você vai preso, mesmo sendo um usuário de droga. Vê as rebeliões que tem nas penitenciárias. Por que tem essas rebeliões? Simplesmente porque está faltando droga. Como o governo não trata, então por isso que entra droga dentro das penitenciárias. Para poder acalmar as pessoas que são viciadas, já que o governo não quer fazer o papel que é o papel do Estado. A partir do momento que uma pessoa é preso, quem é responsável pela vida dele é o Estado, sim. Não importa quem ele seja, se ele for morto, o Estado tem que indenizar a família. Moral e liberdade. Nós basicamente já falamos bem dizer isso. Por que nós já falamos isso? Porque quando eu falo numa consciência moral, eu estou falando que você está sendo livre. Quando você tem uma consciência moral para atender àquelas coisas que você, na realidade, está fazendo para o bem, você é livre. Quando você está fazendo uma escolha das coisas que não é do bem, é do mal, você não está livre. Está me entendendo? A liberdade está relacionada entre o bem e o mal, não fora disso. Então precisamos ter bem claro isso. Eu gostaria que vocês agora respondessem para mim qual é o caminho que você pode ser livre, baseado dentro dessa relação que nós estamos falando entre moral e ética, entre cultura, moral e ética. Qual seria o caminho que você poderia se encontrar uma pessoa totalmente livre? Como que você poderia fazer? Eu quero que você comece a pensar nisso para você redigir com as suas próprias palavras, certo? Liberdade e responsabilidade. Então, quando a gente fala de liberdade e responsabilidade, então, virtude e vício. Você pode ver que a ética ela vai sempre estar trabalhando entre o bem e o mal. Por que ela vai estar sempre trabalhando nesse sentido? Porque o bem e o mal está relacionado diretamente à nossa vida. Então, o que é virtude? Virtude é a prática constante do bem. O que é os vícios? Os vícios automaticamente é o contrário, a prática do mal. Quando você não está fazendo bem, você automaticamente está fazendo mal. Mas como que você pode viver o bem? É na sua consciência moral. Naquelas coisas que você sabe que o que você está fazendo vai ser bom para você, mas também para as outras pessoas, você está vivendo as virtudes. E quando você não consegue viver as virtudes, você automaticamente está saindo da liberdade. Por isso que fala liberdade e responsabilidade. É muito interessante a gente estar entendendo essas relações. Por quê que é interessante? Porque a gente acha muitas vezes que liberdade é a gente fazer qualquer coisa. Não, a liberdade está relacionada entre o bem e o mal. É essa que se diz a liberdade. Pensa em você. Todos aqueles pensamentos que você tem e você não quer pensar, você está sendo livre naquele momento? Se você não quer pensar, é porque esses pensamentos estão relacionados ao quê? A parte imoral. Aquilo que não é moral, aquilo que não vai promover algo satisfatório para você. E por que você não consegue parar de pensar? Então aí está relacionado a liberdade e a responsabilidade. E nós temos alguma coisa que é o determinismo, que está determinado na nossa vida, que não temos como a gente fazer para mudar aquilo. Tudo que está fora de você, você está num trânsito cheio de carro e o sinal fechado, o que acontece? Adianta você ficar buzinando, adianta você ficar brigando, você chega no mercado, tem um monte de gente, fila grande, depende de você? Não.
tudo que não depende é o determinismo, todas as coisas que acontecem que você não pode fazer nada. Está chovendo, você tem que sair, você não pode fazer nada. Mas você tem também a ênfase da liberdade. O que você pode fazer? Está chovendo, você pode pegar um guarda-chuva, você pode pegar uma capa, você pode repensar o que você estava fazendo para fazer depois. Você está num trânsito, movimento demais, aquele túmulo, aquele calor, seu ar-condicionado. O que você pode fazer? Começar a gritar, começar? Não. Aí o que você tem? A liberdade de repensar, de ser um momento de reflexão na sua vida, de estar olhando aquelas coisas que você nunca parou para ver. Então, o que você tem? Se você tem essas duas situações, você pode fazer o que com ela? Que é muito interessante toda pessoa ter essa consciência, a dialética. Porque a dialética acontece constantemente na sua vida. Não tem como. Cada momento que tem alguma coisa que opõe o que está acontecendo com você, ou até aquela guerra que você tem dentro de você. Por que você fica pensando aquilo que não quer pensar? Isso é uma parte. Se você não quer pensar, é uma outra parte. Então, aquele pensamento, com você não querendo pensar, você pode construir o quê? Uma dialética. A dialética entre a liberdade. Você pode criar do determinismo e a ênfase da liberdade, criar uma nova ideia. E essa nova ideia é o que vai trazendo a liberdade para você. É muito interessante a gente estar pensando nessas relações e nessas condições. Então, entendendo bem claro, virtudes é tudo que é o bem, vícios é tudo que é o mal. E que você pode estar também trabalhando dialeticamente entre o bem e o mal. Tá entendendo? E você também tem o determinismo, tudo das coisas que estão acontecendo e que você não pode fazer muita coisa. Tá entendendo? Mas você tem a sua liberdade, que você pode estar em discussão naquilo que você não pode fazer nada, construindo uma nova maneira para resolver essa situação, para você não ficar o quê? Sendo escravo, para você continuar sendo uma pessoa livre. Então vamos fazer nessa primeira parte a seguinte maneira. Eu gostaria que você me explicasse e me desse, vamos pegar assim para ficar bem simples, várias coisas que você sabe que é virtudes, coloca de um lado. E do que você fala que é virtude. Por exemplo, coragem, virtude, medo, vício, certo? Então você vai pegando humildade, virtudes. Aí você pega do outro lado de humildade, arrogância. Então eu quero que você vai fazendo essa relação para mim do que é virtude e do que é vício. Muito obrigado e até a próxima aula a gente continua.